Seguimos falando de tarifaço porque, com o preço em queda devido ao excesso de oferta, os produtores de manga negociam com empresas americanas maneiras de driblar o tarifaço de Donald Trump. Além do prejuízo financeiro, os produtores estimam perda da fruta, já que a demanda interna não é suficiente. Para conversar sobre as incertezas e ações do setor, o Jornal da Manhã conversa com o diretor da maior empresa exportadora de manga do país, Paulo Dantas, a quem eu agradeço já a gentileza da participação. Bom dia, Paulo. Bom dia, é um prazer falar para a audiência da Jovem Pan. E realmente a manga é a fruta mais exportada pelo Brasil e nesse período de agosto a outubro, o mercado americano receberia 50% das exportações do Brasil. O restante das exportações seria Europa. Então essa tarifa está prejudicando as exportações, já começaram alguns embates de maneira tímida. A tendência é o mercado americano está querendo a nossa manga. A produção do México está em fase final, então eles precisam da manga do Brasil e é questão de fazer o acerto entre a viabilidade do exportador, do produtor e até o nível de preço que o consumidor final dos Estados Unidos está disposto a pagar. Então, a tendência é se negociar um volume menor, um volume reduzido, mas que consiga atender as duas pontas, produção e consumidor final, mas certamente assim, a exportação vai continuar, mas não no volume esperado. Consequência disso, sobra de manga no mercado interno, porque essa manga, essa variedade que é exportada para os Estados Unidos, ela não é a preferida da Europa. Então, a tendência é ela ficar mais no mercado interno e prejudicar mais ainda a situação dos pequenos produtores que hoje já estão sofrendo com preços muito baixos da fruta aqui no Brasil. As frutas, a gente lembra, né, não fazem parte daquela lista de exceções de quase 700 produtos que acabaram ficando de fora do tarifaço. E um outro lado desse tarifaço todo, né, Paulo, e acaba até sendo bom para o bolso do brasileiro, é que alguns produtos, principalmente as frutas, né, como é o caso da manga, da uva, também já vem registrando queda nos preços. Por que exatamente? O que explica essa queda e quais os próximos passos aí do setor? Essa queda do preço não é só em função dos Estados Unidos, é porque nesse momento está tendo uma grande oferta de manga e a demanda do Brasil ainda não está consumindo isso. Na realidade, o Brasil não era para estar sofrendo, a mangicultura não era para estar sofrendo com essa tarifa dos Estados Unidos, porque o Brasil, olhando como um todo, o Brasil exporta apenas 18% da manga que produz. 82% é consumida no Brasil. Então é só questão de disciplinar esse consumo de manga no Brasil, os próprios produtores se organizarem em cooperativas, associações, para ajustar o calendário da produção do Brasil de acordo com o consumo e de tal forma que, se isso acontecer, a gente não ficar dependendo do mercado externo. Então, na realidade, principalmente na nossa região, Vale do São Francisco, a fruticultura cresceu pensando, vou produzir para exportar. Mas eu acho isso um equívoco, é hora de a gente revisar isso e pensar, vou produzir para vender boas frutas no Brasil, desenvolver o mercado interno, aumentar o consumo de manga, valorizar o produto. Se a exportação tiver conveniente, exporta. Mas se não tiver conveniente, tchau, a gente vende no Brasil. Então, é uma lição para nós brasileiros. A gente tem um potencial imenso aqui no Brasil e precisa ser explorado. O brasileiro, ele consome apenas 6 quilos de manga por ano, que é uma manga por mês, tem potencial de crescimento e a mangicultura gera milhares de empregos e a gente precisa defender isso, não dependendo muito do mercado externo, porque não é só a tarifa agora dos Estados Unidos. O mercado externo depende de câmbio, que a gente não tem controle, depende de frete marítimo, depende de guerra. Então, a gente precisa ter... O Brasil tem essa oportunidade de ter um grande consumo de manga aqui no Brasil para não depender basicamente da exportação e poder sobreviver bem vendendo aqui. Sem dúvida alguma, mas o que causa preocupação é a falta muitas vezes de capacidade de armazenar esse produto, né? Porque a manga é um produto extremamente perecível, tem vamos dizer assim, a validade dela é realmente um tempo limitado. E de que forma que estão as articulações junto ao governo para absorver então a compra dessas mangas, às vezes para merenda escolar? Houve alguma tratativa também nesse sentido? Está tendo conversa com o governo, mas assim, nesse momento não tem muita saída. Nesse momento, a questão de organizar o setor é um planejamento anual, tudo não. Agora, numa emergência dessa, vai ter realmente consequências financeiras. Muitos produtores, muita gente que se endivida. Quando você começa a planejar a produção um ano antes, então muitos produtores
tiram financiamento em banco, em casas que fornecem insumos. Os exportadores pegam adiantamento de contrato de câmbio. Então, muita gente se compromete com aquilo. Mas não vejo muita solução imediata. Talvez o governo possa agir em termos das prorrogações, dos ACCs, dos débitos dos pequenos produtores nessa área aí. Mas em termos de, nesse momento, incentivar consumo para escoar esse produto é uma missão praticamente impossível. Isso tem que ser planejado de longo prazo e não de imediato. Paulo, nosso comentarista José Maria Trindade também vai te fazer uma pergunta. Paulo, alguns setores que entraram aí nessa lista de exceções trabalharam diretamente com os empresários importadores que também terão prejuízos grandes lá nos Estados Unidos. Eles têm toda uma cadeia de recepcionar essa importação e elaborar, né, fazer sucos, enfim, eles também terão grandes prejuízos, talvez até maiores do que os prejuízos aqui no Brasil. Vocês têm conversado com esses importadores? Qual é a expectativa deles? Esse mercado de manga, de fruta, é um mercado de relacionamento. Então, você tem o exportador que se relaciona a longo prazo com o importador que faz a distribuição para as cadeias de supermercado. Então, todos, nesse momento, estão tentando encontrar a solução que viabilize. Mas, no final, vai ser a lei da demanda e da oferta, tentar reduzir o volume e ver até que ponto toda a cadeia pode absorver isso e, principalmente, ver se o consumidor final está disposto a pagar um preço mais alto. Então, vai se buscar um equilíbrio entre o que pode se exportar e o que o cliente final pode comprar lá no supermercado. Conversamos com o Paulo Dantas, presidente, dizendo, da empresa, maior empresa exportadora de mangas do país, diretor da Agrodan. Obrigada pela sua participação conosco aqui. Um bom dia para o senhor. Obrigado, bom dia.